Nós começamos Hoje em Dia mostrando para você aquela notícia que todos estavam aguardando: a liberação da vacina por parte da Anvisa, mesmo que de maneira emergencial. Isso aconteceu, você está acompanhando aí, a enfermeira, não é? A profissional de saúde que foi a primeira pessoa a ser vacinada ontem à tarde, logo após a liberação da Anvisa. Foi unânime, as cinco pessoas da Anvisa deram unanimidade, né, liberando a vacina que todos nós estamos aguardando, mas ainda existem muitas dúvidas com relação a isso. E nós vamos conversar a partir de agora com relação à vacina da Coronavac especificamente, não é? Com o médico de família, o professor Dr. Antônio Spreuser, que está conosco ao vivo e vai esclarecer algumas das dúvidas para a gente a partir de agora. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, César Filho. Bom dia, telespectadores e telespectadoras do Hoje em Dia. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Muitas pessoas têm dúvida com relação a isso, principalmente nas redes sociais. Muita gente falando que a Coronavac tem apenas 50% de garantia de imunização. Quer dizer que se eu tomar essa vacina, eu tenho 50% de chance de pegar o coronavírus? Bom, é melhor do que 100%, mesmo que seja assim, não é? Essa é a razão, é 50% e outras vacinas têm pelo menos é o que dizem, tem uma proteção maior. O senhor foi uma das pessoas a tomar essa vacina ainda como a parte do experimento, né, doutor Spreuser? Então, o senhor pode falar, além todo o seu conhecimento de medicina, também porque o senhor é uma testemunha ocular da história, não é? É verdade, César Filho. Sabe que a Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac, ela é feita com o vírus atenuado do SARS-CoV-2. Ele é praticamente morto e ele é injetado, então, no nosso corpo para gerar imunidade. Então, é uma vacina, em termos de segurança, muito boa, porque é quase desprovida de efeitos colaterais, porque é o vírus atenuado, é o vírus morto. Muitas vacinas foram feitas com essa mesma tipagem, com esse mesmo modelo. E uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de falar para todos os telespectadores do Hoje em Dia é que, em tempo recorde, em janeiro do ano passado, nós começamos a presenciar os primeiros casos desse vírus. Em janeiro agora de 2021, nós já estamos falando na vacina. Então, é um avanço tecnológico, é um avanço científico, é um avanço tão grande que todas essas vacinas que estão sendo usadas estão ótimas. A gente está aprendendo a lidar com elas. Isso é um avanço muito grande. Porque mesmo que ela tenha 50% de eficácia, o que significa isso? Significa que o dobro dos pacientes que recebem a vacina vão estar desprovidos de doença. Vão 5 vezes menos doentes para uma porta de emergência para ser entubados. 5 vezes menos doentes vão para uma UTI com problemas graves. Então a gente não pode esquecer desses números. Mesmo esse número 50% que fala, não é baixo não. Em termos de epidemiologia, é um número muito elevado. Isso significa salvar vidas, que é isso que a gente precisa no momento, César Filho. Agora, doutor Spreuser, você quer fazer uma pergunta, mas antes de passar para ela, o senhor falou aqui do vírus atenuado, do vírus morto. Existem outras técnicas, existem outras vacinas que colocam o vírus vivo, é isso? Então, por exemplo, a AstraZeneca, que é da Oxford, por exemplo, a gente pega um adenovírus, que é um outro vírus, coloca o vírus, o SARS-CoV-2, dentro desse adenovírus e esse adenovírus é injetado no ser humano. Então, isso vai fazer imunidade também. Outras vacinas, como a Pfizer, pega um pedacinho da parte genética e injeta no corpo humano para gerar anticorpos. Então, cada vacina tem um mecanismo de ação, mas a maioria deles tem se mostrado muito eficiente. Então, o que existe no Brasil atualmente, que é a Coronavac e a AstraZeneca, que já foram aprovadas, as duas são muito boas. Então, a orientação é tomar a vacina logo que for possível, porque é um ato cívico de você não deixar de contaminar o teu vizinho, o teu amigo, as pessoas que estão ao seu redor. Essa que é o pensamento lógico para a gente se vacinar, entendeu? Ticiane. Doutor Spreuser, muito bom dia, estava com saudade de você, viu? E viva a ciência, estou muito feliz também com essa vacina. Eu queria te perguntar o seguinte, a pessoa que já teve Covid, ela deve tomar essa vacina?
Boa pergunta, Tice. Prazer falar com você. Muita saudade de você também, Tiziane. Doutor. Todas as pessoas que pegaram Covid devem tomar a vacina, sim. Por quê? Porque as pessoas que pegaram a doença, nós não sabemos a carga viral que essas pessoas pegaram. Às vezes, uma carga viral muito pequenininha pode dar uma imunidade muito baixa. Às vezes, mas como a gente não sabe quem pegou uma carga viral alta, a carga viral pequena, pessoas assintomáticas já que pegaram também a doença, a gente não sabe quem pegou, quem não pegou, porque ninguém fez teste. Então, a orientação é tomem a vacina, mesmo as pessoas que já tiveram a doença. Por quê? Porque a gente não sabe quem pegou a doença, quanto tempo vai ter de imunidade. Essa é a razão que você tem que se vacinar, mesmo tendo já pego o vírus SARS-CoV-2. Agora, uma outra dúvida, doutor, complementando até essa pergunta da Tiziane. Uma pessoa que esteja internada no hospital com a Covid-19 pode e deve também tomar vacina ou, neste caso, não? Então, a maioria das pessoas que estão agora internadas em UTI ou internadas na enfermaria com o vírus, elas não devem tomar a vacina porque o vírus já está no corpo delas atual. E ela tem um diagnóstico positivo do vírus. Então, como eu estou com o vírus agora e estou doente, estou no hospital, eu não devo tomar a vacina, porque eu já estou com ele. Então, o meu corpo já está fazendo anticorpos contra o vírus. E essas pessoas que estão agora com o vírus devem fazer acompanhamento sorológico para saber quando que deve se vacinar ou não. Então, a gente faz o teste sorológico para medir o IgG, que é a resposta de imunoanticorpo. E aí sim, quando o IgG abaixar, a gente vacina essas pessoas. Perfeito, doutor. Tiziane tem mais uma pergunta. Doutor Spreusser, a pessoa que se vacinar a primeira dose, né, por um certo laboratório, a segunda dose, ela pode mudar o laboratório, já que hoje a gente tem 2 tipos de vacinas? Boa pergunta também a sua. Normalmente, a gente orienta a continuar com o tratamento da primeira vacina. Então, se eu tomei, por exemplo, vamos supor que eu moro nos Estados Unidos. Lá eu tomei a Pfizer. Aí eu pego o avião, venho para o Brasil e quero tomar a Coronavac. Como são mecanismos diferentes, como são situações diferentes, a gente não aconselha a pessoa a trocar de vacina. Então, se eu comecei com a Coronavac, eu tomo a primeira dose, aguardo aquelas semanas, volto e tomo a Coronavac novamente. E se eu comecei com a AstraZeneca, eu continuo com a AstraZeneca, porque nós ainda não temos essa experiência, como é muito novo esse começo da vacinação, a gente ainda não tem muita experiência. Então, começou com uma, continua com essa vacina, porque os mecanismos são diferentes, então a imunidade também é diferente. Então, precisa tomar muito cuidado com isso aí. Agora, doutor Spreusser, eu vou usar uma frase aqui que eu usava lá no início do ano passado e que eu volto a repetir. A partir de agora, com a vacina, é tudo também muito novo, até mesmo para a ciência, não é? Nós vamos colocar em prática aqui o que eles fizeram em laboratórios, em testes, em pessoas também, não é? Com pessoas que foram voluntárias, como o próprio doutor Spreusser, mas com o tempo é que a gente vai saber, inclusive, essa vacina provavelmente não deve ser definitiva, não é isso, doutor Spreusser? Pode ser que seja como a de tétano, que você toma a cada 5 anos, 10 anos, não é isso? Pode ser que a gente tenha que tomar várias doses, não é? Exato. Então, lembra que existe uma vacina antiga, como a hepatite do tipo B, por exemplo, e a hepatite do tipo A. Sabe quantas doses você tem que tomar para a hepatite para você ficar imune? São 3 doses da vacina. Lembra? Você toma uma hoje, uma daqui a 3 meses, outra daqui a 6 meses. Essa vacina com o SARS-CoV-2, nós estamos falando que são 2 doses com 2 a 3 semanas de distância entre a primeira e a segunda. Mas a gente sabe que isso pode mudar mesmo, você tem toda a razão. E como eu acabei de falar, cada vacina tem um mecanismo de ação diferente um do outro, nós temos que manter todo o ritual que nós temos até hoje. O uso de máscara, o distanciamento, os cuidados, porque a gente não sabe se quem toma a vacina, quanto tempo já vai ficar imune ao vírus. Então, tem que tomar os cuidados, todos os básicos que a gente está fazendo até agora, para não ter problema, né?
Muitíssimo obrigado, professor Dr. Antônio Spreusser, que uma vez mais esteve conosco aqui no Plantão da Saúde. É que eu digo, fica 24 horas disponível aqui pra gente, médico já é assim, especialmente aqui com a gente no Hoje em Dia. Obrigado, Dr. Spreusser. Um grande abraço. Boa semana. Até breve, é um para todos falar nós. com vocês aí. Muita saúde a todos. Para todos nós. É o que o Dr. Spreusser acabou de dizer. Vamos continuar tomando todos os cuidados. A vacina chegou, nós não temos ainda nenhuma resposta efetiva do que pode acontecer daqui para frente e nós provavelmente vamos continuar com os mesmos hábitos que temos agora para que as pessoas não sejam contaminadas, mesmo depois de vacinadas. É o que eu penso, pelo menos.